Bom, boa noite mais uma vez. Que a graça de Deus seja derramada sobre nós uma vez mais essa noite. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Jó. Eu já ia falar Joel, ó. Lá no livro de Jó. Jó, capítulo 2. Jó, capítulo 2. Nós temos pensado nessas semanas, sobre o tema Entendendo o Sofrimento. E nós vimos semana passada que Jó deu uma resposta certa àquele sofrimento que ele sofreu. Jó perdeu todos os seus filhos e filhas, todos os seus bens e tudo que possuía. E a mulher dele disse para ele: eu não entendo por que você ainda continua assim íntegro. Amaldiçoa esse teu Deus e morra. E aí Jó responde para ela e diz assim: você não sabe o que você está falando, você está falando como uma tola. Se nós recebemos o bem de Deus, não poderemos nós recebermos o mal? E aí ele continua íntegro adorando a Deus. E ele dá ali uma resposta extraordinária, porque na verdade por trás de tudo aquilo havia uma tentativa de Satanás em destruir a integridade que Jó tinha para com Deus. E até aquele momento isso não aconteceu. Hoje nós vamos pensar sobre o tema lutando com o sofrimento, porque o sofrimento de Jó não cabe ali. Jó poderia ser um daqueles livros da Bíblia com apenas 2 capítulos, e para nós seria extraordinário se isso acontecesse. Mas parecia que iria faltar alguma coisa, porque como que aconteceu? E aí depois? Voltou? Teve tudo? Não teve? O que aconteceu? Mas felizmente o livro de Jó é composto por 42 capítulos e nós saberemos de toda a história. Então abra aí sua Bíblia em Jó capítulo 2, verso 11, até o fim do capítulo 2, no verso 13. Nesse primeiro momento nós vamos pensar nesse texto. Também está aí projetado. Gente, o projetor está caindo de vez em quando, não é demônio, não é Satanás, não é nada disso, é só o cabo ruim mesmo, mas a gente já vai providenciar outro e vai resolver esse problema, tá bom? Então, Jó capítulo 2, verso 11 ao verso 13, diz assim o texto: quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temar, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam que todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região, combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o seu manto e colocou a terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele, durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra que foi preservada e o Senhor fez chegar até nós. Nós pedimos nessa hora, Deus, acalma o nosso espírito e o nosso coração, nos chama a atenção para Ti nessa hora, Pai. Fala profundamente aos nossos corações, ó Pai, que o Senhor nos dê direção, que o Senhor restaure, que o Senhor cure, que o Senhor derrame do Teu amor sobre nós, ó Pai. Mas que sobretudo, que seja o Senhor que fala conosco hoje, ó Pai, e que pela Tua misericórdia, o Senhor me use como Teu instrumento. É assim que nós oramos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Jó capítulo 3, em Jó, então a gente vê isso aí. Olha o cenário que está acontecendo aqui. 3 amigos de Jó ficam sabendo desse sofrimento. Perdeu toda a família, perdeu os bens, perdeu tudo que tinha. E aí os 3 amigos, sabendo daquela situação, se juntam: rapaz, vamos dar uma força para esse homem. Vamos lá consolar ele, coitado dele. E aí eles se juntam e vão.
Quando eles olham Jó à distância, rapaz, aquele ali que é Jó, o trem está feio mesmo. Eles ficam tão desnorteados com aquilo que eles começam a chorar. E diz o texto que eles choravam em voz alta. A ideia é que eles urravam aqui. Sabe quando você chora? Você fica... aquele negócio assim, desesperador. Quando eles sentiram a dor de Jó, eles demonstraram isso, porque eles viram, rapaz, esse homem está sofrendo de verdade. Diz o texto que na hora eles rasgaram as vestes. Isso era um ato de humilhação que tinha naquela época. Colocaram a cabeça sobre a terra, também era outro ato de humilhação. E se juntaram a Jó, que já estava se humilhando dessa forma. A coisa estava tão feia, que por 7 dias e 7 noites, estando ali com Jó, eles não tiveram coragem de falar nada. Você já esteve numa situação constrangedora? Você está assim, rodeado de pessoas, e acaba o assunto, e fica aquele negócio assim, que você fica assim. Fez calor hoje, né? E aí você tenta se livrar ali. A situação era tão constrangedora, que aqueles 3 amigos, eles não tinham palavras para expressar o que é aquele. Mas o que você vai falar para um homem desse? Perdeu tudo. Perdeu os filhos, 10 filhos. O que você vai falar para um homem desse? Não tinha o que falar. Não tinha o que falar, eles não tinham palavras para expressar o que estava acontecendo. Uma coisa que a gente precisa saber é que o sofrimento de Jó não durou só um dia. Porque às vezes a gente lê a história de Jó e pensa, mas também só um dia? Se você conhece a história toda, isso faz mais sentido ainda para você. Mas não durou. Olha o que diz lá no capítulo 7 de Jó. Como escravo que anseia pelas sombras do entardecer, ou como assalariado que espera ansioso pelo pagamento, assim me deram meses de ilusão, e noites de desgraça me foram destinadas. Isso são palavras de Jó, expressando a dor que ele estava sentindo. Ele não passou por essa situação apenas por um dia, mas no mínimo por 2 meses, porque se está no plural, o mínimo são 60 dias. Mas há quem diga que foi muito mais do que isso. Quando a gente conhece Jó do capítulo 1 e do capítulo 2, a gente pensa, eu não tenho nada a ver com esse cara. Eu ia fazer o que minha mulher falou mesmo. Tá doido, eu ia amaldiçoar esse Deus mesmo, eu ia brigar com ele, eu ia xingar ele tudo. E a gente pensa, eu não tenho nada a ver com Jó. Só que agora o Jó do capítulo 3, eu acho que a gente vai se identificar mais. Porque, olha o que diz lá no capítulo 3 de Jó, no verso 1 até o verso 4, por enquanto. Diz assim: depois disso, ou seja, depois daqueles 7 dias de constrangimento total, que ninguém sabia falar nada, depois disso Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus lá do alto não se importe com ele, nem não resplandeça a luz sobre ele. A segunda coisa que a gente precisa saber é que Jó se queixa. Jó era humano, ele sentiu raiva, ele sentiu transtorno, ele sentiu desespero, ele sentiu tudo aquilo que eu e você sentimos no momento de sofrimento. E ele não guardou aquilo para si, ele levantou a voz e se queixou a Deus, usando palavras duras. Ou não são palavras duras essas aqui? Ó Deus, maldito seja o dia que você fez aquele dia. Maldito seja o dia em que se disse que nasceu uma criança. Ao longo do capítulo 3, ele vai desejar que aquele dia nunca tivesse existido. Olha o que diz. Não é Satanás, viu gente? Eu vou dizendo de novo, não é. Isso aí é negócio de cabo mesmo, a gente vai consertar. Assim que der. Mas, olha o que diz lá no verso 11. Porque não morri ao nascer,
ou não pereci quando saí do ventre? Porque houve joelhos para me receberem, ou seios para me amamentarem. Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso. Jó está no auge da sua angústia. Passaram-se dias, muitos dias. Seus amigos foram lhe visitar e não sabiam o que dizer. Perderam todos os filhos, todos os bens. Então aquele homem, depois de sofrer calado, ele começa a abrir a sua boca. E começa a questionar a Deus. E começa a queixar-se a Deus. E começa a queixar-se contra si mesmo. Começa a rasgar o coração dele e expressar todo o sentimento que talvez até aquele momento estava guardado. Você se identifica com Jó agora? Eu me identifico muito. Muito. Essa semana a gente estava num pequeno grupo conversando, e aí a gente fez a seguinte pergunta: você reagiria como Jó reagiu? E uma irmã que estava no grupo: jamais. Eu brigaria com Jó adoidado. Eu ia com Jó, com Deus. Eu não ia querer, eu não sei. E esse é o nosso sentimento comum mesmo. A gente briga com Deus. Dificilmente quando as coisas dão errado, ou quando a gente está passando por um sofrimento muito grande, a gente olha para Deus e fala assim: Deus, beleza, eu sei que isso aqui vai passar mesmo, está tranquilo, tranquilo. Deus, só não passa de 60 dias, porque aí eu vou perdendo a paciência, tá? Você não faz isso. Dá 1 minuto de sofrimento, você já está perguntando. Você já está queixando. Se não tem a carne que você achou que tinha no congelador, a culpa já é de Deus. Se faltou água no filtro, a culpa é de Deus. Se a energia vem mais cara, a culpa é de Deus. E a gente vai fazendo isso. A gente vai se queixando a Deus por coisas tão pequenas, que quando acontecem mesmo coisas grandes, a gente faz assim, a gente rasga, a gente grita, a gente esbraveja. E Jó se queixou. Jó se queixou. Mas e aqueles 3 amigos, o que aconteceram com eles? Aconteceu o seguinte: eles foram tentar explicar o que é que estava acontecendo com Jó. E aí, depois de Jó estar sofrendo por algum tempo, a gente já entendeu que não foram só alguns dias, depois de Jó ter se queixado, aqueles amigos então começam a falar. Jó abriu a boca, então eles vão abrir a boca também. E tem 3 explicações. A primeira delas, o primeiro amigo diz o seguinte: que o problema é o pecado. E aí ele diz assim no capítulo 4: reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva mal semeia maldade, isso também colherá. É aquele velho ditado, não é? Se você cultivar o mal, você vai colher o mal. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Esse primeiro amigo diz assim: olha, tem alguma coisa de errado com você, Jó. Cá para nós, o que é que você fez? Não é possível, tem um pecado aí, cara. Deus não faz coisa ruim para quem é bom. Deus não faz coisa ruim para quem é bom. Você fez alguma coisa de errado aí. Pensa bem. Só que ele fala isso num tom de exortação. A exortação, muita gente pensa que é uma briga, mas não é. Uma exortação é uma fala mansa mesmo. É só um chamar a atenção. É colocar o seu olhar no lugar correto. Ou mostrar o caminho certo. Mas não é nada muito incisivo. É algo mais tranquilo. E foi o que esse primeiro amigo fez. Agora olha o segundo. O segundo já é uma admoestação. Já é uma briga mesmo. Já é colocar o dedo em riste. E aí ele já acusa Jó. O papo dele já muda. Enquanto o primeiro diz assim: pensa bem aí, você tem alguma coisa aí que você fez que Deus não faz coisa ruim para quem é bom, não. O segundo já faz o seguinte: acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando os seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram.
Esse aqui já está com a resposta prontinha. Rapaz, você está sofrendo porque você pecou e Deus está te castigando. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Você fez alguma coisa contra Deus e Deus está te castigando, porque Deus é justo, Deus é reto. E o nosso senso de justiça diz que se alguém fez algo de errado comigo, eu retribuo com algo de errado com ele. Esse é o que o nosso senso de justiça diz. Então, ele está com a resposta na ponta da língua. Esse é o segundo amigo. Dá uma admoestação. Agora, o terceiro amigo já está mais para Capitão Nascimento. Olha o que ele diz. Ah, se Deus lhe falasse, se abrisse os lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Você consegue prescrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? A ideia dele era o seguinte: rapaz, você está pecando, Deus pode até ter esquecido algum deles, mas agora ele lembrou. Ah, rapaz, admite logo que você está pecando. E aí ele tem até a resposta, gente. Porque isso acontece lá no capítulo 11, versos 5 e 7. E lá no capítulo 11, verso 13 e 15, diz assim: contudo, se você lhe consagrar o coração, estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado, e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se e será firme e destemido. Ah, esse amigo matou a charada. Todos os três apontaram que o problema é o pecado, correto? O primeiro foi mais sossegado, o segundo foi mais veemente, e o terceiro já falou: ah, rapaz, a ideia dele é tipo assim: deixa de ser arrogante. Que é isso, rapaz? Você não sabe, se a gente não tem como entrar na consciência de Deus, não. Se você está sofrendo é porque você pecou, pronto, acabou, acaba com isso. Seu negócio agora é pedir perdão para Deus, limpar as mãos, afastar do pecado, vai dar tudo certo. Pronto, está resolvido. É simples assim, é uma fórmula mágica. Uma fórmula mágica. Ah, meu irmão, como a gente tem gente que fala besteira para a gente. O que eles falaram não é de tudo errado. São conceitos corretos. É verdade que Deus disciplina os seus filhos, assim como um pai disciplina o filho. É verdade que Deus pune o pecado. Isso é verdade. É uma afirmativa correta, de acordo com a Bíblia. Mas não é verdade que todo sofrimento é ocasionado por causa do pecado. Ou o que diremos de Jesus? O que diremos de Jesus? O que diremos do apóstolo Paulo? O que diremos do apóstolo João, que foi preso porque estava pregando o evangelho? O que diremos de tantos outros homens que sofreram e tiveram uma vida de sofrimento, mas viveram sofrendo por causa da pregação do evangelho e não por causa do pecado do coração? Por isso que eu gosto muito de uma frase de John Piper, quando ele está comentando esse texto. Ele diz assim: devemos estar cientes, a boa teologia pode se tornar falsa pela maneira como ela é aplicada. E pode até ser destrutiva na boca dos tolos. Beba profundamente na fonte da verdade de Deus e deixe o amor ficar como vigia no portão de sua boca. Olha que frase boa. Imagina você, alguém lhe pergunta assim: rapaz, eu estou com medo de ir para o inferno. O que eu faço? E aí você responde assim: ah, você não faz nada, se Deus te escolher, você vai para o inferno, já era. Isso é uma afirmativa teológica correta? Correta. Deus nos escolhe antes da fundação do mundo, está lá em Efésios, Romanos e tantos outros textos da Bíblia. Mas essa colocação não é correta, porque Deus nos desafia a pregar o Evangelho para justamente chamar aqueles que são seus. Então a sensibilidade, o amor ao próximo deveria nos dizer: meu irmão, você precisa se arrepender dos seus pecados.
Você precisa entender que você é pecador. Você precisa entender que Jesus morreu na cruz para pagar pelos seus pecados. E Ele lhe concede a vida eterna por graça e de graça. E o que você precisa fazer é só desfrutar disso. E a partir desse momento que você entrega a sua vida a Jesus, como o seu Salvador, como o Senhor da sua vida, então você se afasta do pecado e passa a viver para a glória dEle. É isso que você precisa fazer. Ah, não, pastor, é muitas palavras. E eu não queria que esse cara fosse salvo mesmo, então. Você entende isso? Aqueles amigos de Jó começaram a dar respostas para um problema ou para uma situação que eles não entendiam. A gente entende. Por que a gente entende? Porque lá no capítulo 1, a gente sabe que Jó está sofrendo porque Deus permitiu que Satanás o tentasse, a fim de provar a Satanás e ao próprio Jó que a fé, ou viver para a glória de Deus, ou ter Deus acima de todas as coisas, é o que de mais importante ele poderia ter. Só que Jó não está entendendo isso aqui. Ele não tem a visão espiritual. O mundo espiritual estava muito além dele. Ele é um ser limitado, como eu e você somos limitados. Nós muitas vezes não entendemos o sofrimento que nós passamos. Muitas vezes nós fazemos como Jó, questionamos, compartilhamos isso com outras pessoas, e as pessoas começam a dar opiniões. Ah, pai, você está doente aí porque seu pecado foi feio, hein? Foi feio. Foi feio, isso é pecado. Aliás, isso me faz lembrar de uma história que eu acho que eu já contei, não sei. Certa vez eu estava numa clínica, meu pai foi pegar um exame, e eu esperando ali na recepção do hospital. E aí tinha um rapaz na minha frente com outro rapaz, um amigo, e ele abriu uma tomografia, parecia ser, ou alguma coisa assim, eu não entendo muito dessas coisas, e esse amigo abriu e disse assim para o outro: olha só, confirmou, tumor no cérebro. Aí o outro olhou assim: rapaz, preocupa com esse trem não, moço. Isso é o seguinte, você vai lá na igreja, faz os 40 dias de Daniel, vai dar certinho. Isso aí é Deus te testando, é bobagem esse negócio. É só você ir lá na igreja, assim, sei lá quantas semanas, e vai dar tudo certo. E o cara ali com o exame olhou aquela cena. Rapaz, o cara não entendeu, eu estou com um tumor no cérebro. Esse amigo, em momento nenhum, se condoeu com ele. Teve compaixão, amor ou qualquer coisa nesse sentido. Para ele era pouca coisa. Isso é igual matar a muriçoca. E o problema, sabe o que é? Alguns desses amigos vêm nos dar essas sugestões, e nós, no momento de desespero total, reagimos tal como eles falaram. É isso mesmo? Não, então beleza, então eu vou lá. Ou então Jó, agora eu tenho que caçar um pecado aqui em mim, ué. Eu tenho que ter feito um trem, tem que ser feio mesmo. Não é possível, eu estou com amnésia. O problema é quando a gente escolhe ouvir amigos, pessoas, e deixa de lado a palavra de Deus, ou o conselho da sabedoria de Deus. E aí o nosso sofrimento, que já é grande, se agrava. Agora, felizmente, Jó falou o seguinte, capítulo 12, verso 3 a 6. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas? Essa pergunta aqui, essa resposta é muito boa. Mas vocês estão achando que eu sou trouxa? Eu sei do que é que vocês estão falando aí. Mas ele continua. Tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Eu que clamava a Deus e ele me respondia. Eu, íntegro e irrepreensível. Eu, um mero objeto de risos. Ele tinha consciência de que ele era um homem de Deus. Ele sabia que ele era um cara honesto. E para ele não fazia sentido ele estar sofrendo simplesmente por causa do pecado. E ele fala para os caras: olha, isso não faz sentido. E por que não faz sentido? Ele continua. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam.
As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação. Aqueles que provocam a Deus estão seguros. Aqueles que transportam o seu Deus em suas mãos. Ele está dizendo assim, olha, se a lógica de vocês é que quem faz o mal está sendo punido por Deus, olha esses caras aqui, eles são ladrões. Eles estão roubando as pessoas. Eles estão andando com o seu Deus em suas próprias mãos. E cadê? Eles estão seguros. Está tudo bem com eles. Que lógica é essa então que você está me dizendo aí? Que sentido que isso faz? Deus está sofrendo porque eu fiz alguma coisa má? Que lógica é essa? Me fala então. Ou não é verdade? Ou as pessoas que são notariamente corruptas estão aí na lama? É assim que a gente vê na sociedade de hoje? As pessoas que são más estão sofrendo? Estão passando dificuldade? No nosso mundo corrupto, é isso que a gente vê? Raramente. Algumas poucas vezes. Algumas poucas vezes. E esse era o questionamento de Jó. Isso não faz sentido. E isso ele já não está questionando mais a Deus, ele está falando com os amigos dele. Mais uma vez, John Piper diz assim: não nos julguemos uns aos outros antes do tempo. Aqueles que sofrem mais podem ser os melhores. E aqueles que prosperam mais podem ser os piores entre nós. Eu gosto demais dessa frase. Meu irmão, entenda uma coisa aqui de uma vez por todas. Prosperidade não é, ou melhor, nem sempre é sinal da bênção de Deus. E sofrimento nem sempre é sinal da maldição de Deus. Nós somos seres limitados. Nós realmente não entendemos ou não chegamos na consciência de Deus, a ponto de saber por que Ele está fazendo isso com fulano e aquilo com Beltrano. Nós somos seres limitados, por isso que John Piper diz, não julguemos antes do tempo. Nós não conhecemos as coisas, nós não sabemos de todas as coisas, porque nós somos seres limitados. Limitados. Então o que é melhor que a gente faça? Caladinho. Vou dar um conselho, pensa bem. Pensa bem. O amor está sendo o árbitro desse conselho que você está dizendo? Ou você está querendo acabar de detonar com a pessoa mesmo? Pensa bem qual é o conselho que você vai dar. E não entre em desespero. Não entre, eu não estou prosperando do jeito que eu imaginava, tem alguma coisa errada comigo, Deus não se agrada de mim, mulher, olha aí mulher, nós estamos pecando em alguma coisa, adivinha o que é aí, porque o trem está feio. Não entra nessa não, meu irmão, não entra nessa. Não foi assim que os apóstolos viveram, não foi assim que a igreja primitiva viveu. Ou como é que era a história de Ananias e Safira? Eu quero servir a Deus, eu quero fazer parte desse povo. Aí o apóstolo Pedro diz assim, tudo bem, vai lá, vende tudo que tem e traz para nós. Vender tudo que tem é sinal de prosperidade? É sinal de prosperidade? Vou vender tudo que tem e dar aos pobres, é sinal de prosperidade? O que Ananias e Safira faz? Mulher, vender tudo, hein? Vai que esse trem aí é latado, esse negócio aí, hein? Isso aí não. Vamos fazer o seguinte, eles não sabem o que a gente tem mesmo, vamos vender só a metade. A gente leva lá para eles e se vira. Não, beleza, vai dar certo. Vai Ananias primeiro. Está aqui, vendemos tudo aqui, está tudo certo. Aí Pedro pergunta, e aí? Vendeu tudo mesmo? Tudo, está tudo aí. Porque mentiste, morrerá. Bum! Morreu. Pouco tempo depois chega a Safira, mulher. Cadê a Ananias? Não, está ali. E aí, venderam tudo? Vendemos, ele já deve ter trazido, trouxe não? Trouxe, porque mentiste, morrerá. Pum! Morreu também. Eles morreram porque eram pobres, porque eram prósperos? Eles morreram por causa disso? Não. Eles morreram porque o coração deles não estava naquilo que eles queriam declarar.
Eles morreram porque eles mentiram para Deus. Eles morreram porque o preço do pecado é a morte. Então, jamais a prosperidade ou a falta dela determina o nível de relacionamento que eu tenho com Deus. Jamais. Jamais. Se você é próspero, glória a Deus por isso. Se você não é, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Não fique pensando, aquele irmãozinho ali, hein? Lá está bem. Aliás, tem uma expressão que fala aqui em séries que eu estou aprendendo. Aquele lá está controlado, hein? Né? Você não fala esse negócio? Está controlado aquele lá. Controlado é a ideia de que o cara está sossegado, né? Está bem. Deus é com ele, hein? Não. Ele pode ser o pior entre nós. O pior. E o outro, rapaz, tá tadinho daquele ali, ó. Não dá nada na vida. Pois aquele ali pode ser o melhor entre nós. Aquele pode ser o melhor entre nós. Para finalizar então, Jó, no meio dessa discussão toda, lembra da cena? Ele passou 7 dias com os amigos, sem saber falar nada um para o outro, só sofrendo, chorando e sentindo a dor. Jó abre a boca e começa a reclamar para Deus. Os amigos, como bons amigos, dão bons conselhos. Você é pecador, rapaz, você é por causa do seu pecado, seu miserável. E Jó fala assim, mas não tem como ser. Olha os caras ali que é muito pior do que eu e está melhor do que eu, então se for pecado, não estou entendendo essa lógica de Deus. E aí, depois de Jó pensar nessa discussão toda, ele tem um momento de lucidez. E olha o que ele diz. Deus é que tem sabedoria e poder. A Ele pertence o conselho e o entendimento. O que Ele derruba não se pode reconstruir. Aquele a quem Ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se Ele retém as águas, predomina a seca. Se as soltas, devastam a terra. A Ele pertence a força, a sabedoria, tanto o engano quanto o enganador. A Ele pertencem. Ele despoja e demite os conselheiros. Ele faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis e amarra uma faixa em torno da cintura deles. Jó, por um momento, ele olha aquela situação e diz, rapaz, peraí, deixa eu lembrar do negócio aqui, eu sou um ser limitado. Eu não tenho condições de dar resposta a essa pergunta que eu estou fazendo. Qual era a pergunta, meu irmão? Porque eu estou sofrendo. Era isso que ele queria entender. Por que ele estava sofrendo? Mas quer saber de uma coisa? Eu sou Deus mesmo, não. Deus é Deus. Ele aprisiona, Ele solta, Ele rege as águas. Ele faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer, quando Ele quer, porque Ele é Deus. Ele é possuidor de todo o entendimento, possuidor de todo o conhecimento, possuidor de toda a sabedoria, e eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Nós precisamos de lucidez. Lucidez, clareza de pensamento. Ao invés de ficarmos perdendo tempo, se queixando, questionando, brigando com Deus, é até um jeito, brigando, como é que você briga com Deus? Como é que você briga? Você não briga com alguém um pouquinho mais forte que você, você vai brigar com Deus? Nós precisamos confiar em Deus. E aí, para terminar, a última frase do Piper hoje. A fé sempre afirma que não importa o quão caótica e absurdas as coisas possam parecer em nossa visão limitada, elas são, na verdade, táticas da sabedoria divina infinita. Aí vem aquela velha resposta que é meio padrão para quando a gente está sofrendo ou passando por um momento de dor. Paz, fica sossegado, Deus sabe de tudo. A gente às vezes não dá esse conselho para alguém. Fica tranquilo, Deus sabe das coisas. Às vezes a gente fala isso da boca para fora. Às vezes a gente fala isso para aliviar. Não tem nada para falar, então a gente fala. Mas
Às vezes nós estamos desprezando a maior verdade ou o maior conselho que a gente pode dar para alguém. Ei, tranquiliza seu coração em Deus. Acalma. Relaxa. Fica tranquila. Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Deus está sobre todas as coisas. Se você tem fé em Deus, então o que você deve fazer? Depositar sua confiança em Deus. Deposita sua confiança em Deus. Eu não entendo, pastor, por que eu estou sofrendo. Eu não entendo por que tem gente que não está na crise e eu estou. Eu não entendo por que Deus me escolheu para fazer sofrer. Ah, mas a fé te desafia a entender que aquele momento é um momento de Deus com você. Então passe por ele. Viva ele. Confiando em Deus. Confiando em Deus. Porque ninguém vai ter uma resposta correta. Ninguém vai adentrar na consciência de Deus. Ou ninguém vai exigir de Deus uma resposta. Deus, negócio é o seguinte, quer saber o que é que está acontecendo aqui agora? Acabou a brincadeira, Deus. Fala comigo aqui, o que é que você quer? Você vai fazer isso com Deus? Ainda bem que Deus é misericordioso, porque se eu fosse Deus e alguém fizesse isso comigo, eu ia fazer assim, tá bom. Acabou. Está resolvido o problema. E aí, mais alguma pergunta? Não? Tudo tranquilo? Beleza. Mas Deus é tão misericordioso que Ele não faz esse tipo de coisa, não. Ele entende que o nosso coração é pecaminoso. Ele sabe que nós somos fracos. Mas o que Ele pede de nós é fé. Confiança nele. Tá bom? Confia nele. Tá ruim? Confia nele. Tá mais ou menos? Confia nele. O dia foi ruim? Confia nele. Confia nele. Confia em Deus. Para refletir e praticar. Nem sempre o pecado é a razão do sofrimento. Meu irmão, você tem que saber disso aqui hoje. Eu estou sofrendo. É Deus que está me disciplinando? Pode ser. Pode ser. Mas pode não ser. Pode não ser. Pode não ser. Como é que eu sei disso, se é ou não é? Normalmente o Espírito Santo de Deus incomoda seu coração. Ele mostra para você qual que é o seu pecado. Ele mostra. Porque o pecado tem um peso para nós. O Espírito de Deus habita em nós. Agora, pode ser, pode não ser. Eu vou ficar questionando isso? De jeito nenhum. Eu preciso olhar para Deus e continuar olhando para Ele. Ao dar um conselho, o amor precisa ser o nosso juiz. Isso aí é para nós. Às vezes você vai dar o conselho para alguém e você está acabando de destruir a pessoa. Você tem que ter sabedoria, meu irmão. Você tem que entender que aquela pessoa está sofrendo. E por mais, aliás, isso acontece muito. Às vezes nós ridicularizamos o sofrimento do outro. Porque a gente olha para o outro e diz assim, esse cabra não é macho não, moço, que é isso? Isso aí passava tranquilo, ele tem que ver lá em casa. Não, a dor é dele. A dor é dele, você não pode dizer que a dor dele é menor do que a sua. A dor é dele. Você precisa respeitar isso, amar isso e aconselhar isso, ele de acordo com o amor de Deus. Não menospreze a dor do outro e nem a sua. Rasga seu coração para Deus se for preciso também. A distribuição do sofrimento não depende do bem ou do mal. Eu sei que não é pecado, é porque eu fiz alguma coisa de mal com alguém. Não, pode não ser. Pode não ser. Lembre-se, você não é abençoado porque você é bom demais. Aliás, o livro de Jó mostra isso para nós. Se você é abençoado, próspero, abençoado na nossa perspectiva, porque a bênção maior de Deus é a vida eterna. Mas para nós a bênção é se a gente tem um carro do ano. Mas se você é abençoado na nossa perspectiva, isso é graça, isso é misericórdia, porque você não faz por merecer. Porque mesmo que você quisesse, não era possível você agradar a Deus.
Deus é absolutamente soberano sobre tudo. Absolutamente soberano sobre tudo. Deus é Deus sobre todas as coisas. Nada foge ao poder de Deus. Nada está oculto de Deus. Deus é Deus sobre tudo. E você precisa confiar em Deus. Afinal de contas, Ele é Deus. Precisamos ter lucidez em meio ao sofrimento. E aqui eu quero falar diretamente com você que está sofrendo. Meu desejo do meu coração é que Deus, nessa noite, te traga lucidez, claridade, clareie a sua mente, para que você pare de pensar bobagens, pare de aumentar o seu sofrimento colocando mais peso sobre ele, mas que você possa olhar para Deus e falar assim: quer saber? É Deus que tem todo o entendimento, todo o conhecimento, todo o poder. Tudo está sobre as mãos dele. Então, quer saber? Eu vou passar a confiar em Deus. Eu vou passar a descansar em Deus. Eu vou passar a colocar a minha dor em Deus. Porque se eu estou sofrendo, Ele sabe por que eu estou sofrendo. Se eu estou sofrendo, é porque Ele quer me mostrar, falar, fazer alguma coisa. Ele tem algum propósito nesse negócio. E eu quero aceitar isso da parte de Deus. Eu quero aceitar isso da parte de Deus. Então que Deus nessa noite te traga lucidez. Lucidez. Em último lugar, precisamos nos apegar firmes em Deus. Meu irmão, a sua esperança é Deus. A sua única esperança é Deus. Nada além de Deus. É Deus. Se você não se apegar a Ele, se você não colocar as suas queixas diante dEle, a sua dor, a sua alegria, a sua celebração, nada vai valer. Se apegue a Deus. Ele está sob você e com você. Amém? Amém. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Deus. Porque nós, de fato, como Jó, lutamos com o sofrimento. Lutamos para entendê-lo. Lutamos porque somos limitados. Lutamos, Deus, porque nosso coração é pecaminoso, nós somos fracos. Às vezes somos influenciados por amigos, pessoas queridas, mas que têm nos dado conselho errado. Pai, nós pedimos ao Senhor, vem com teu Espírito sobre nós e nos traga lucidez, clareia a nossa mente, ilumina o nosso coração, Pai. Nos dá força para que nós possamos nos agarrar tão somente em Ti. Que a nossa esperança seja no Senhor. Que nós possamos parar de questioná-lo, de brigar contigo, mas de ir na tua direção, de entender que se tiver que passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. Se tiver que passar por terremotos, maremotos ou qualquer circunstância, por mais terrível que seja, o Senhor é o nosso refúgio. É no Senhor que temos a nossa fortaleza. Abra o nosso coração para que a gente possa entender isso, ó Pai. Nos faça passar pela dor, pelo sofrimento, agarrados em Ti, Senhor. Porque só o Senhor é a nossa esperança. É assim que nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Amém.